Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estou aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou dar dicas de apostas sobre os jogos que vão acontecer nesta quarta-feira. Pois é, a gente está começando sempre com a Euro, né? Tá todo mundo aí de olho na Euro, principalmente enquanto ainda não começou a Copa América, né? Vamos então para a tela? Pois é, temos aqui então Alemanha e Hungria, tá bom? Alemanha e Hungria, galera, já fiquem espertos que nós do BetBox Tips vamos fazer uma live, pois é, transmissão ao vivo de Alemanha e Hungria com narração do Léo e eu estarei participando com as dicas aqui ao vivo desse jogo. Então vocês ficam ligados no nosso YouTube, tá bom? O nosso YouTube vai estar rolando ao vivo essa partida. Vamos então para as dicas antes do jogo, né? Nossos especialistas separaram então, a Alemanha joga em casa essa Eurocopa, né? Tá acontecendo na Alemanha. A Alemanha começou com o pé direito no jogo de estreia, sexta-feira passada, uma goleada sobre a Escócia por 5-1, tá bom? Foi 5-1 para a Alemanha na estreia. A gente acertou a dica, né? Que a gente falou que ia ser acima de 2,5 gols e vitória da Alemanha, acertamos essas duas dicas, tá bom? Diante da Hungria, o time chega com moral e, pelo excelente futebol que apresentou jogando para frente, vem para conquistar mais uma vitória, né? A Hungria perdeu para a Suíça na sua estreia e não jogou bem, tá bom? A Hungria não jogou um bom futebol. A gente acredita na vitória da Alemanha, então, por 2 gols de diferença, né? A Vitória Simples está pagando só 1,27, a gente vai de handicap -1. Então, aqui ó, handicap -1 para a Alemanha, tá pagando 1,38, tá bom? Lembrando que a Alemanha precisa fazer 2 gols de diferença, ganhar de 2 gols de diferença, ou seja, 2-0, 3-1, 4-2, qualquer coisa de 2 gols de diferença ou mais, para a gente acertar essa aposta, tá bom? Se ganhar só por um gol, se ganhar por um gol, tipo 3-2, por exemplo, 2-1, a gente não vai perder também, né? Essa aposta -1, sem ter o número quebrado, como é o -1,5, o -1 paga de volta o dinheiro, então a gente não perde nem ganha. Por isso que paga um pouco menos, mas é uma defesa. Então essa é a primeira dica, Alemanha -1. A outra entrada, a gente vai no mercado de jogadores, né? A gente tem um atacante na Alemanha que é o Musiala, pois é, um dos grandes nomes aí da nova geração alemã. Ele fez uma ótima temporada no Bayern de Munique e na primeira partida, que a gente falou agora sobre a Escócia, ele marcou um gol e jogou muito bem, né? Um chute a gol dele na partida vai pagar em torno de 1,55 a 1,60. Então a Alemanha deve controlar o jogo, pressionar. A gente acredita que pelo menos o Musiala vai dar um chute ao gol. Então, um chute ao gol de Musiala você também encontra como acima de 0,5 chutes ao gol, ou seja, acima de meio chute ao gol vai ser uma boa dica. A gente está sempre pegando aí, como pegamos o Mbappé, como pegamos o Foden e erramos, a gente está pegando aí dicas de jogadores que devem chutar a gol. O Musiala, então, é a dica de hoje. No outro jogo do grupo, vamos lá então, temos Escócia e Suíça, que a gente falou então que a Escócia perdeu da Alemanha e a Suíça ganhou da Hungria, né? Essa partida aqui, ó, não tem grande favoritismo. Você vê que está pagando 1,92 para a Suíça, ou seja, é ligeiramente favorita, mas não é grande coisa. A Suíça jogou bem, né, diante da Hungria e agora vai enfrentar a Escócia, que tomou essa goleada da Alemanha. A Escócia precisa vencer a qualquer custo, né? Se quiser sonhar em passar para a próxima fase, já que perdeu da Alemanha e perdeu de muitos gols. O time suíço é melhor tecnicamente do que a Escócia e é favorito. A gente está vendo aqui quase 2,0 para vencer, né? O problema é que a Escócia vai ter a necessidade de buscar o resultado, já que começou muito mal. Então a gente espera um jogo aberto, né? A Escócia e Suíça, que são times meio fechados, a Escócia não pode se fechar, porque não adianta assim, perder só de um gol, né? Eles precisam tentar vencer, né? Ou pelo menos não perder e também, né, tentar tirar alguns gols aí do saldo, que eles tomaram bastante. Então a primeira dica vai ser um número bom de gols, acima de 1,5. Vamos dar uma olhada como está pagando? Acima de 1,5, gente, já está pagando quase 1,40. Olha só, 1,38 no acima de 1,5. Então essa vai ser a dica
E se vocês quiserem, eu vou deixar duas parecidas aqui, tá bom? Que é o acima de 2, né? A diferença, claro, é que o acima de 1,5 a gente ganha se tiver 2 gols na partida, e o acima de 2 a gente só ganha se tiver 3 gols na partida, mas a gente não perde se chegar a 2 gols, a gente recebe o dinheiro de volta. Então vamos deixar acima de 1,5 e a segunda opção acima de 2 gols, tá? Depois nós vamos acreditar que a Suíça tem um pouquinho mais de chance de ganhar, mas tentando nos salvar com um empate, né? Então a gente acredita aí talvez num draw no bet, num empate devolve a aposta. Vamos ver como que tá? Normalmente fica logo aqui embaixo, ó. Empate anula aposta para a Suíça 1,37, tá bom? 1,37, ou seja, Suíça para vencer o jogo, mas caso empate a gente recebe dinheiro de volta também. A gente só não acredita que a Escócia vai ganhar esse jogo, e pelo que os dois times apresentam e o nível dos times, não deve acontecer isso mesmo, tá bom? Outro jogo, Croácia e Albânia, né? Croácia e Albânia tá aqui. A Albânia perdeu da Itália, né? Vocês lembram, na verdade saiu ganhando da Itália numa falha aí, numa cobrança de lateral, foi o gol mais rápido da história, acho que 24 segundos, e a Croácia foi atropelada pela Espanha, né? Foi 3-0 para a Espanha. Então, vamos lá. A Croácia ficou numa situação complicada, porque é um time, né, mais ou menos de alto nível, né? Nas últimas 2 Copas do Mundo chegando aí, foi quem eliminou o Brasil, e aí a Espanha passou 3-0 em cima da Croácia, né? Lembrando que, além da Espanha e a Albânia, a Itália é a outra do grupo. Então é Croácia, Albânia, Espanha e Itália. Ou seja, se a Croácia já tomou da Espanha e a Itália já ganhou, a Croácia precisa vencer da Albânia, que é o time mais fraco, né? Então o que ocorre? A Albânia perdeu esse jogo para a Itália, que foi só 2-1, né? A Itália não costuma aplicar goleadas, e a Croácia perdeu de 3-0. Ou seja, quem perder esse segundo jogo praticamente está fora aí da Eurocopa. Então Croácia e Albânia precisam vencer a qualquer custo, né? Então a gente acredita também numa partida com um bom número de gols. Vamos então para essa primeira dica. Acima de 2 gols, tá pagando 1,51, gente. Lembrando, precisa ter 3 gols nessa partida, tá? No primeiro jogo da Croácia teve 3 gols da Espanha, e no primeiro jogo da Albânia teve 3 gols, né? Que foi 2-1 para a Itália. Então, acima de 2 gols. Lembrando que se tiver só 2 gols, a gente ainda recebe o dinheiro de volta, a gente não vai perder. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é uma aposta na Croácia, né? Porque, bem ou mal, a Croácia é um time superior, tá pagando 1,5 para a Croácia. Na verdade, tinha que ser bem tranquila essa vitória da Croácia. Mas a Croácia é aquele time que joga sem muito volume, né? A gente viu contra o Brasil, a gente viu os outros jogos, eles pegam ali um contra-ataque muito perigoso, vão para cima, mas não dominam muito o jogo. Então a gente espera que pelo menos contra a Albânia eles dominem o jogo e vençam, né? A gente acha uma boa opção, porque a Croácia precisa ganhar de qualquer jeito. A gente vai direto para o Campeonato Brasileiro. Eu já expliquei para vocês aqui no Marsbet. É muito, muito fácil, né? Quando você está olhando em esportes pré-jogo aqui, né? Pré-jogo, né? Não ao vivo, você vem para o esporte que você quiser. A gente está em futebol, né? A gente está aqui em Europa, na Eurocopa, você diminui aqui, ó, e gira aqui para o Brasil, ó. Brasil Série A, para ver o Campeonato Brasileiro. E aí você vai ver aqui, ó, São Paulo e Cuiabá. Tá bom? São Paulo e Cuiabá é a próxima análise que a gente traz aqui. O São Paulo cresceu muito de produção, a gente já falou isso depois da chegada do treinador Zubeldia, né? São Paulo começou a engatar aí a segunda marcha. O time está invicto desde que ele chegou, tá? E vem subindo cada vez mais na tabela. Não estava muito bem, né? Estava ali no meio e tal, e vem subindo com empates e vitórias, né? O Cuiabá conseguiu uma excelente vitória, surpreendente na última rodada aí contra o Fortaleza. Deu uma respirada na tabela porque estava na zona de rebaixamento, né? Essa vitória sobre Fortaleza foi a segunda vitória do Cuiabá em 9 partidas. Então só tinha uma vitória e agora conseguiu a segunda. São Paulo joga em casa,
é o melhor time e vem numa ótima fase. Por isso, a gente vai procurar entradas do lado do São Paulo. As odds do São Paulo estão em 1,45, ou seja, boas odds. A gente gosta daí entre 1,40 e 1,50, né? São odds, principalmente quando a gente acha até que é mais favorável ainda do que mostra essas odds, né? O São Paulo antigamente, pelo menos, costumava, né, tropeçar, às vezes empatar ou perder alguns jogos fáceis e dessa vez anda agora com mais confiança. Então, primeira dica, vitória do São Paulo 1,45. Você pode fazer uma dupla aí com outra dica que a gente deu aí, alguma outra dica de odds menores para chegar aí a 1,80, 1,90, uma boa opção em dupla, tá bom? Quem quiser se arriscar um pouquinho mais, pode tentar aí o handicap de -1 para o São Paulo, tá bom? Que aí o São Paulo precisa ganhar por 2 gols de diferença, tá? Paga 1,73, da mesma forma que eu já expliquei, se o São Paulo só ganhar por 1 gol, a gente não vai perder essa aposta, tá? A gente vai receber de volta, a gente não ganha nem perde, tá? Eu acho mais confiável, só a vitória do São Paulo, eu acho que tá mais que bom a 1,45, o São Paulo também não costuma ganhar de muitos gols aí, mas tudo pode acontecer, né? Então fica essas duas dicas para vocês. E aí, eu vou dar uma dica do Campeonato Paulista Feminino. Pois é, futebol feminino, Campeonato Paulista, que acontece junto com o Campeonato Brasileiro. E ainda não abriram as odds aí nas casas de apostas, mas já vou deixar a dica aqui porque eu estou gravando um dia antes para vocês. O jogo é Ferroviária e Marília, né? A Ferroviária, que tem o apelido de Ferrinha, é um dos melhores times do Brasil, muito tradicional no futebol feminino, e enfrenta o Marília, que é um dos times mais fracos desse Paulistão aí, né, do feminino. A técnica da Ferroviária está deixando bastante misto o time, né? Está colocando bastante jogadoras reservas. Por quê? Porque rola ao mesmo tempo que o Campeonato Brasileiro. A Ferroviária está ali ligada no Campeonato Brasileiro e então faz um time misto, às vezes, quando joga o Paulista. Como o Marília não é um time tão forte, devem entrar algumas jogadoras reserva, né? O Paulista, a gente já falou, é um campeonato de tiro curto, são apenas 11 times num único turno, né? Só jogam uma vez e aí 4 passam para as semifinais já. Não tem como ter jogos de ida e volta e nem se recuperar se tomar aí, né, se tropeçar e perder 2 jogos em casa, por exemplo. Então, cada ponto perdido aqui pode significar a desclassificação, né, porque precisa ficar entre os 4 melhores times. A Ferrinha só tem 3 pontos em 3 jogos, ou seja, né, está mal pelo nível do time e pelo que se espera, né? Não pode nem pensar em perder pontos, ainda mais jogando em casa. Então, diante de um dos piores times do torneio, tem obrigação de vencer. Então, a dica, como as odds devem abrir baixas, vai ser intervalo / final do jogo, né? Half time / full time e HT / FT para a Ferroviária, tá bom? A Ferroviária precisa ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo completo. Então, a Ferroviária já precisa entrar partindo para cima e vencer, tá bom? Quem também quiser, nós vamos deixar uma segunda dica, que é o handicap de -1,5 no primeiro tempo. Pois é, a gente acredita que a Ferroviária vai entrar com tudo já no primeiro tempo. Então, é -1,5 halftime, handicap para a Ferroviária. A Ferroviária precisa chegar até o intervalo com 2 gols de diferença para a gente ganhar essa aposta, né? Normalmente vai ser 2-0 aí no primeiro tempo, a gente ganharia essa aposta. Pode ser um 3-1 também. 2 gols de diferença no primeiro tempo. Aí vão ser altas odds, mas, gente, aí é arriscado, porque elas precisam já fazer essa diferença no intervalo, tá bom? Então vamos então agora voltar à tela, porque a gente tem vôlei rolando, né? Deixa eu procurar aqui. Como eu falei para vocês, no MarsBet, quem não tem conta já fica ligado, QR Code aí na tela, vocês também têm um link aí embaixo na descrição se você está assistindo pelo YouTube. Quem não tem conta no MarsBet pode abrir, gente, eles dão R$20 aí para você experimentar de graça, tá bom? Claro que se você tem que apostar e tem que jogar aí para conhecer o site, não é para você pegar e tentar sacar aqui, não vai poder, aí vai bloquear a sua conta. Então você usa esse bônus aí para brincar no cassino, para fazer apostas e depois, se quiser depositar, tem depósito por Pix, é super fácil o saque também, você só precisa confirmar os seus documentos de identidade para a pessoa ver que você é maior de idade e tudo. Enfim, então vôlei aqui, ó, Mundo, Liga das Nações do masculino, tá bom? Liga das Nações do masculino, estamos na última semana, última fase de classificação da Liga das Nações masculina e nós vamos falar de Cuba e Sérvia. Tanto Cuba
como Sérvia, ainda estão brigando por uma vaga nas Olimpíadas. Pois é, esses dois times não têm vaga olímpica e dependem desse ranking aqui para poderem ir jogar em Paris. Então essa é a última semana para somar pontos, já que depois dessa primeira fase, né, na fase de mata-mata, não vale pontos aí para o ranking e para as Olimpíadas. Então essa semana será definitiva e é praticamente um jogo de morte aí para Cuba e Sérvia. Por quê? Porque eles dois estão brigando pela vaga aí, né? A Sérvia já foi um ótimo time de vôlei, mas a geração atual está um degrau abaixo se for comparar com os grandes times da Sérvia no voleibol masculino, né? Cuba mudou a sua política e agora permite que os jogadores que atuam fora do país, ou seja, em campeonatos de outros países, agora joguem pela seleção nacional. Antes eles proibiam. Só quem joga em Cuba mesmo podia fazer parte da seleção. Então, a equipe deu um salto de produção, porque sim, tem jogadores profissionais que viajaram, né, e fazem esse intercâmbio jogando em outros países, como Lopes, Yant e Simon. São estrelas de time internacionais aí que voltam a defender Cuba. A expectativa aqui é de um jogo equilibrado. Dois grandes times, não vai ser fácil, não deve ser 3-0, nem para Cuba e nem para a Sérvia. Então é aquela dica, acima de 3 sets e meio na partida, né? Vamos descer aqui, ó, total de sets, ó. Acima de 3,5 tá pagando 1,38, gente. Ótima dica para você apostar ou uma simples ou combinar com outra boa dica aí, chega quase a 2,0 aí de odds numa dupla, tá bom? Acima de 3,7,5, esse jogo não vai ser 3-0, muito, muito, muito improvável e essa é uma ótima aposta. Vamos para outra partida aí da Liga das Nações, que é Itália e Polônia, né? Esse aí é um clássico do voleibol mundial. A Itália é a atual campeã do mundo e a Polônia, para muitos especialistas, é o melhor time da atualidade, né? A Itália não tinha conseguido a classificação através do pré-olímpico, por isso vem jogando com seu time titular desde a primeira semana da Liga das Nações, né? Na última semana, matematicamente, a Itália se garantiu. Então, a Itália já conseguiu pontos suficientes e já está garantida aí nas Olimpíadas de Paris. Então, nessa última semana, o treinador italiano resolveu poupar praticamente todos os titulares, tá bom? Então, a Itália não vai entrar com seu time titular. Então, o que era para ser um jogo equilibrado se tornou um jogo muito desequilibrado, já que a Polônia, sim, vem com o time completo. A Polônia também já tem vaga para as Olimpíadas, então até pode trocar um outro jogador, tá? Mas vem dando ritmo e treinando o time completo nessa semana. A gente acredita que a Polônia vença por 3-0 ou 3-1, devido a essa diferença aí dos titulares da Itália. Você vê que a Polônia é muito favorita, tá para ganhar 1,15 aí para a vitória, é muito pouco. A gente vai então no handicap menos 1,5 para a Polônia, tá bom? É aqui, ó, handicap menos 1,5, tá pagando 1,37. Para a gente acertar essa aposta, a Polônia tem que ganhar de 3-0 ou 3-1. Tá bom? Então essa vai ficar a dica, a gente dá essa opção. E olha, o Marsbet é um dos únicos sites que tem uma outra opção que a gente gosta às vezes, que é o -2. Eu vou deixar aqui, -2 é a segunda dica. Aí, nessa aposta, você só ganha se for 3-0, tá bom? Para a Polônia. Mas se for 3-1, você não ganha nem perde, recebe o dinheiro de volta, tá? Então essa é a diferença que o Marsbet tem, porque ele tem esse handicap -2, diferente de outros sites que só tem -1,5, né? Ou -2,5. Então esse -2 aí é uma ótima opção, é tipo um draw no betzinho aí para ganhar de 3-0, 3-1. Assim, a gente acaba aqui com o vôlei. Vamos dar uma olhada nos outros esportes. E nós vamos para as finais do hóquei sobre o gelo, né? A gente já falou aqui e já acertamos as dicas, hein? Fica ligado que a gente tem especialista de hóquei. Olha, eu vou fechar o vôlei, vamos descer em hóquei no gelo, Estados Unidos, né? E aqui, ó, tempo regular da NHL, né? Florida Panthers contra Edmonton Oilers, tá? A gente já falou aí essa que está sendo a série final aí desses dois times. A análise atual, então, vamos ao que importa. Esse jogo é lá em Flórida, tá lá na Flórida, no ginásio aí, né? No rink de patinação, não sei se é assim que fala, dos Florida Panthers, tá? Os Edmonton Oilers finalmente conseguiram
mostrar a sua cara, né? Enfiaram uma goleada de 8-1 no time da Flórida, tá? Eles estavam perdendo aí o começo da série e aí na última partida enfiaram 8-1. Os Panthers até pouparam alguns jogadores durante a partida, porque o jogo já estava, né, uma goleada. Então, esse jogo 5 da série promete muito. E nosso especialista acredita que vai ser muito apertado em gols, né? A análise é de que os Oilers estão melhores do que os Florida Panthers, mesmo perdendo de 3-1 a série, né? Tava perdendo aí 3-0, conseguiu dar essa goleada de 8-1 e nosso especialista acredita que os Oilers são melhores e demoraram muito aí para pegar esse ritmo. O jogo que o goleiro Sergei não salvou o gol foi essa goleada, porque todas as outras partidas ele defendeu muito. Jogo decisivo, né? Sempre importante, porque se Florida Panthers vencer aqui, acaba a série. Então é importante a gente pensar no acima de gols, né? No over de gols, em razão de necessidade da vitória de um dos times. O outro não tem nada a perder, né? Então se o Panthers estiver ganhando, o Oilers vai estar eliminado, vai acabar o campeonato, então vai partir para cima, né? Então a linha de over se manteve igual à partida anterior, ao jogo 4, mas a gente acredita que a situação dessa partida é um pouco diferente. Então a gente vai explorar esse over novamente, porque a gente já tinha explorado, né? Acima de 5 gols e meio. Vamos ver se a gente tem aí essa linha. Total de gols, olha, acima de 5,5 tá pagando 1,94, tá? É a linha exata, como a gente falou, a linha de corte 5,5. Você vê que pode ir abaixo ou acima. Nosso especialista acredita que vai dar acima, tá bom? Essa fica a dica aqui oficial, mas eu aviso para quem gosta, né, de analisar e pegar odds menores, que a gente está acostumado nas dicas aqui de futebol, de vôlei, tem muita opção abaixo aí do 5,5. Você pode ir, por exemplo, no acima de 4,5, que já paga 1,48. Então, no acima de 4,5, você já tem quase 1,5 aí de odds e já tem um gol aí mais de folga da média esperada aí pelas casas de apostas e pelos especialistas, tá bom? A segunda análise nós vamos em outro jogador, né? A gente cansou um pouco de pegar as linhas do McDavid, que a gente acertou aí no segundo jogo, né? Ele deu muitos chutes ao gol. Então, agora as casas de apostas finalmente arrumaram essa linha, né? Porque estava valendo muito a pena. A gente acertou aí acima de 3,5 chutes e agora finalmente eles ficaram espertos. Então a gente vai mudar para outro jogador aí dos Oilers, né? Eles vão pressionar muito, como a gente falou, porque precisam vencer, senão eles vão vão ficar com a segunda, não vão ficar com o título, vão ficar com o vice-campeonato aí dessa temporada. Então nós vamos no Mattias Ekholm, tá bom? Apesar dele ser um defensor, ele chuta mais de 1,5 bola pro gol, né? Bola ou puck, né? Não sei como fala em português, mas em inglês é puck, o disco, né? Então ele tem mais de 1,5 chute, ou seja, 2 chutes ou mais ao gol. Nos últimos 4 jogos, ele continua tendo essa média maior do que 1,5. E a linha nos sites de apostas continua sendo 1,5, sendo que ele chutou 2 ou mais em todas as partidas. Então, nós vamos estar de olho nisso e vamos acima de 1,5 chute, então, ao gol do Mattias Ekholm, tá bom? Essa vai ser a dica. A outra dica é sobre o Gustav Forsling, né? Ele é um dos defensores com que tem mais minutos em quadra, né? Pela equipe dos Florida Panthers, né? Fica mais tempo em jogo o Forsling. Ele não é um grande chutador, ele não atira muito o disco e em nenhuma das 4 partidas ele deu mais de 1 chute ao gol, né? Então essa linha que a gente vai manter. Gustav Forsling, então Gustav Forsling abaixo de 1,5 tiros ao gol, tá bom? Que é assim que chama em português na maioria dos sites, tiros ao gol ou chute ao gol. Então, abaixo de 1,5 pro Gustav Forsling. E aí, para encerrar o nosso giro nos esportes, nós vamos para o tênis. Pois é, aqui ó, você vem em tênis, ATP, né? ATP 500 de simples, tem duplas ou simples, Halle, né? Na Alemanha. Então, ATP de Halle na Alemanha de grama, né? A temporada de grama começando aí. Essa partida é entre o Medvedev e o Zizeng Zhang. Então vamos por aqui, Daniil Medvedev contra Zizeng
Zhang. Esses tenistas se enfrentaram apenas uma vez quando estavam iniciando as carreiras, né? Eles não tinham muita experiência no nível profissional. E o russo venceu o chinês, então Medvedev venceu o Zhang em 3 sets, né? Isso foi na França, em Nice. De lá para cá, a carreira de Medvedev decolou, chegou a ser número 1 do mundo, e o chinês Zhizhen Zhang teve uma temporada de altos e baixos sem muito brilho. Está sempre presente aí, mas nenhum destaque muito grande. Na grama, o Medvedev é muito melhor. Se o jogo fosse na quadra dura ou no saibro, o chinês teria mais chances. A gente acredita que Medvedev não dará chances para Zhizhen Zhang. O Medvedev venceu 40 dos 60 jogos que fez na grama. Tá? Então, de 60 jogos na carreira, ele venceu 40. O Zhang tem um aproveitamento na grama de apenas 28%. Então, a diferença é gigantesca aí. Então, você vê que ele é muito favorito. Então, a gente vai no resultado exato. Vitória por 2-0 para o Medvedev. Está pagando 1,47. Ou seja, Medvedev 2-0, tá bom? Vamos então para o tênis feminino, né? Vamos para Berlim. Então a gente vem aqui por tênis, WTA, Berlim, tem simples e dupla. Nós vamos então aqui, ó, Daria Kasatkina contra Aryna Sabalenka, tá bom? Sabalenka contra Kasatkina, é difícil falar, não é? A reação da Kasatkina quando ficou sabendo que enfrentaria a Sabalenka foi engraçada, né? A russa deu um sorriso amarelo, meio que falando assim, nossa senhora, peguei a Sabalenka, vou ter poucas chances. Next opponent will be Sabalenka. Shit. Elas se conhecem muito bem, já se enfrentaram 8 vezes, tá? 6 vitórias para a Sabalenka e 2 para a Kasatkina. O curioso é que a Kasatkina venceu apenas o primeiro jogo entre elas, que foi em 2019. Então, de 8 jogos, a Sabalenka ganhou 6. Perdeu o primeiro lá em 2019 e o segundo ela se machucou. Então, ela perdeu porque ela se machucou no meio da partida, né? A bielorrussa Sabalenka ainda não tinha se tornado uma grande atleta quando jogaram a primeira vez. Hoje é muito melhor. A Kasatkina venceu uma partida muito difícil na sua estreia, que foi contra a ucraniana Kostyuk, mas ela não deve aguentar o ritmo aí da Sabalenka. Então, a dica é vitória da Sabalenka, tá pagando pouco, 1,15, mas você pode juntar com outra aposta e aí dar um boost aí nas suas odds, fazer uma dupla aí, ou talvez até uma tripla com a Sabalenka. Vamos pegar outra partida desse WTA de Berlim? Que tá aqui, ó, Marketa Vondrousova contra a Anna Kalinskaya, tá bom? Vondrousova contra Kalinskaya. A Vondrousova, que é tcheca, é a atual campeã de Wimbledon, né? Uma quadra de grama, é o único Grand Slam disputado na grama. Já daria aí uma amostra de quem é favorita para essa partida na Alemanha, que também é na grama, né? Você vê aqui, tá 1,56 as odds para a vitória da Vondrousova. Ela ganhou muito bem na estreia desse WTA Berlim contra a Mazarova, e a Kalinskaya quase se complicou contra a japonesa Nao Ibino, que é número 93 do mundo. Então a Kalinskaya já deu, né, quase uma tropeçada aí, e agora vai cruzar com a Vondrousova, que é superior. Nos últimos 3 anos, a Vondrousova só perdeu uma partida nas quadras de grama. Portanto, 1,56 para a vitória dela, ótimas odds aí para vocês antes que elas baixem. Então já pega logo aí essas odds, e com isso a gente vai fechar o BetBox Tips de hoje. Pois é, eu agradeço vocês, lembrando de entrar no nosso canal do YouTube, seguir a nossa conta, é @BetBoxTV, lá tem todas as dicas, e também a gente deixa outros programas do canal BetBox TV, não só as dicas aqui, tá bom? Vai rolar também o programa de dicas ao vivo. A gente tem aí o jogo da Alemanha da Eurocopa que eu falei no começo, vai rolar ao vivo aqui no YouTube, tá bom? E também as outras redes sociais, @BetBoxTV no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, aonde tiver internet, no X, né, que era o Twitter, temos a nossa conta BetBox TV, @BetBoxTV. Eu espero vocês amanhã com mais dicas. Até lá!